Olá, para você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Ronaldo Pontes e aqui tratamos assuntos relacionados à gestão. Se você está gostando dos vídeos, por favor, lembre-se de se inscrever no canal e divulgar os nossos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje. Definir o mix de produto e a quantidade que eu vou vender. Então, agora eu vou para o orçamento de produção. No orçamento de produção, então, eu vou definir a quantidade a produzir. Qual a conta que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Quantidade que eu vou vender menos o que eu já tenho pronto. Estoque de produto acabado que eu já tenho pronto no início do período. Mais o estoque que eu quero deixar no final do período. Estoque de produto acabado que eu quero deixar no final do período. Aí, eu projeto o volume a produzir. O volume a produzir, ele é fundamental para a gente poder agora começar a calcular material, mão de obra, todos os outros recursos. Então, primeira coisa, eu preciso projeção do volume a produzir. Legal? Então, o departamento de produção vai preparar isso, levando em consideração o orçamento de vendas, estoque de produto acabado, estoque de produto em elaboração, e levando em consideração, avaliando a capacidade de produção. Né? Muito bem. Feito isso, a gente parte, então, primeiro para o orçamento do material direto. Quando a gente fala no orçamento do material direto, gente, e aqui nós estamos focando na indústria, a indústria trabalha com ficha técnica do produto. Né? Trabalha com ficha técnica. Eu sou oriundo da indústria têxtil, trabalhei 14 anos da minha vida na indústria têxtil. Lá naquela época, né, há muitos anos atrás, eu tinha até cabelo naquela época, quando a estilista desenvolvia um modelo novo, a primeira coisa que a gente fazia era padronizar a coleção. Então, a gente ia lá para o corte, infestava o tecido, riscava, cortava e via. Quanto de tecido? Depois, juntava todos os aviamentos, linha, botão, elástico, zíper, etiqueta, tudo que ia gastar naquela roupa, montava uma célula de produção e colocava cada costureira fazendo uma etapa daquela roupa. Bom, ela começava a fazer e aí, ó, a gente ia para o lado e media o tempo padrão que a costureira demorava para fazer cada, né, atividade ali naquela peça. Tudo isso compunha a nossa ficha técnica. Então, na indústria, na hora que você vai calcular material, mão de obra de produção, cara, através da ficha técnica, isso fica um melzinho na chupeta. Né? Fica facinho. Você pega a quantidade a produzir, vezes o quanto que você vai gastar, quilo, litro, metro, hora, unidade, né? E pá, calcula ali a quantidade, multiplica pelo preço unitário, está lá, está feito. Então, é isso que nós vamos fazer aqui no material. Ó. Quantidade prevista de utilização por produto, quilo, litro, metro, unidade, vezes o volume a produzir, eu vou ter o total de matéria-prima utilizada na produção. Isso aqui é o que eu vou consumir na produção, não é o que eu vou comprar. O que eu vou comprar é outra coisa. O que eu vou comprar de matéria-prima é outra coisa. Isso aqui é o que eu vou usar na produção. Legal. Aí, vezes o preço unitário, eu tenho o custo do material direto empregado na produção. Custo do material direto empregado na produção. Isso ainda não é compra. Isso é só o que eu vou consumir. Uma coisa é o que eu vou consumir, outra coisa é o que eu vou comprar. O que eu vou comprar, eu vou ter que levar em consideração estoque inicial de matéria-prima e estoque final de matéria-prima. Tá? Legal? Então, os materiais nós vamos quantificar aqui. Depois, a gente vai para a mão de obra. Gente, na mão de obra, então, olha a continha que nós vamos fazer e a importância dela. Primeiro, quantidade prevista de aplicação de mão de obra por produto, vezes o volume a produzir. Aí eu tenho o total, a quantidade total de horas de mão de obra. Quando eu calcular esse total de horas de mão de obra, o que eu vou fazer? Comparar esse total de horas de mão de obra com a minha capacidade instalada de mão de obra. Por quê? Mão de obra é custo fixo.
né? Contratou a pessoa, assinou a carteira, meu filho, se trabalhar o dia inteiro ou se ficar metade do tempo lá ocioso, você vai ter que pagar no final do mês. Então, quando eu calculo essa quantidade de mão de obra, o que eu vou ver? Vou comparar com a minha capacidade instalada e isso vai ser importante para quê? Auxiliar o planejamento de férias, contratação ou demissão de pessoal, né? Então, o momento do orçamento é o momento em que eu vou poder analisar, inclusive, o que eu preciso de mão de obra para o próximo período. Legal. Aí, depois, vezes a taxa horária, eu vou ter o custo total da mão de obra. Então, departamento de produção, auxiliado pelo RH, vai preparar isso. Beleza? Até aí, ok? Agora, gente, nós já falamos do material, da mão de obra, e agora vem os custos indiretos de fabricação. Então, agora vem energia elétrica, né? Vem todos os outros custos aí, depreciação dos equipamentos, manutenção dos equipamentos, todos os outros custos indiretos. Materiais auxiliares de produção e tal. Bom, e aí você tem variáveis que vão variar proporcional ao volume de produção e os fixos. Com relação aos fixos, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Que é o seguinte: custo fixo é aquele que, independente de eu produzir muito ou pouco, no final do mês, o valor que eu vou pagar é sempre o mesmo. Beleza? Claro, lógico. Essa é a definição. Essa é a definição do custo fixo. Então, tá claro. Bom, aí, quero contar uma história que eu inventei para poder demonstrar isso que eu quero demonstrar para vocês, a importância desse momento. Dá um pin vídeo aí para mim. Me põe grandão na sua tela aí, que eu vou trocar de câmera aqui. Bom, acompanhe comigo isso aqui, quer ver? Olha só, eu tenho na minha empresa um equipamento, que me custa R$10.000 por mês. R$10.000 por mês. Ele me custa R$10.000. Ah, mas para que você tem esse equipamento? Ah, eu tenho esse equipamento porque eu tenho lá 3 produtos, produto A, B e C, que utilizam esse equipamento. Então, como esses 3 produtos utilizam o equipamento, eu mantenho esse equipamento que tem um custo mensal de 10 mil para eu atender a produção de A, B e C. E esse equipamento ficou lá à disposição da linha de produção de A, B e C nos meses de janeiro, fevereiro e março. 3 meses, janeiro, fevereiro e março. E aí eu falei, bom, ao final de cada mês eu vou ter que, né, pegar esses 10 mil e fazer um rateio entre, né, A, B e C, quanto cada um vai pagar. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Ah, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apontamento de horas. Aquela linha de produção que usar mais, paga mais, a que usar menos, paga menos, por hora. Legal. E aí, olha só o que aconteceu em janeiro. Final de janeiro. Total de horas utilizadas desse equipamento. Total é 10 horas. Aí eu vou ver quem utilizou as 10 horas. Aí descobri que foi o seguinte: 5 horas foi a produção de A, 3 horas a produção de B e 2 horas a produção de C. Então, tudo bem, aqui ficou fácil. Eu agora, proporcional, né, a hora de produção de cada um, eu consigo, então, atribuir os 10 mil entre A, B e C. Bom, final de fevereiro. No final de fevereiro, eu fui ver os apontamentos de horas e o total de horas ao final de fevereiro chegou a 100 horas. Opa, já utilizou mais, né? Legal. Mas quem foi que utilizou? Aí eu descobri o seguinte, fui ver os apontamentos, produto A, 5 horas. Produto B, 70 horas. Produto C, 25 horas. Aí, claro, tá, agora fica fácil também, proporcionalmente eu atribuo aqui para A, B e C. Chegou março.
Rapaz, para minha surpresa, em março, você não sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu em março? Eu fui ver e vi que o equipamento foi utilizado 24 horas por dia durante 30 dias. Que isso, maluco? Quanto que dá isso? Isso dá 720 horas no mês. Caraca, utilizar 24 horas por dia durante 30 dias dá 720 horas por mês. Isso aqui seria o quê? A capacidade máxima de utilização desse equipamento, tá certo? Capacidade máxima. Aí eu falei, caramba, quem utilizou isso tudo desse equipamento aqui durante o mês? Aí, para minha surpresa, produto A, as mesmas 5 horas que todo mês ele precisa. Ele só precisa 5 horas desse equipamento todo mês. Produto B usou 515 horas. 515 horas. E o produto C, 200 horas. Legal. Ficou fácil agora atribuir, não ficou? Ficou. Só que agora eu vou calcular o custo hora para você ver o que aconteceu com o custo hora desse equipamento. Se no mês o equipamento custa 10 mil e no mês de janeiro ele foi utilizado durante 10 horas, o custo hora dele em janeiro foi de R$1.000 por hora. Logo, o produto A vai pagar 50%, metade das horas, R$5.000. Fevereiro. No final de fevereiro, se eu pegar os 10 mil e dividir para 100 horas, o custo hora agora cai para R$100 a hora. R$100 a hora. Logo, o produto A vai pagar quanto? R$500. Usou só 5 horas, o restante é dos outros que usou mais horas. E chega lá em março, se eu pegar os 10 mil, dividir pelas 720 horas, que é a capacidade máxima de utilização desse equipamento, o custo hora desse equipamento cai para 13,79, sei lá, aproximadamente. 13,79, eu acho. Logo, 13,79 vezes 5 horas vai dar em torno de R$70 para o produto A. Gente, aí eu te pergunto, imagina o gerente do produto A nessa hora. Opa, para com essa bagunça aí, ué, vocês estão me avacalhando. Todo mês eu utilizo desse equipamento só 5 horas. Por que em janeiro eu tive que pagar R$5.000 pelas 5 horas, e em fevereiro eu paguei só 500 e agora em março só 70? Eu quero pagar só 70 todo mês. Não é isso? Claro que ele vai querer pagar só 70. É lógico. Porém, o que eu vou dizer para ele? Não, muita calma que eu vou te explicar. R$13,79 é o menor custo fixo unitário, tá certo? Mas eu só atinjo 13,79 se eu estiver utilizando o equipamento na capacidade máxima, que é 720 horas por mês. Então, lá em janeiro, quando você pagou R$1.000 a hora, dos R$1.000, 13,79 era custo. A diferença de 13,79 para 1.000 é o custo da ociosidade do equipamento que você teve que bancar. Está claro para você isso? Que dentro desses R$1.000 aqui, a maior parte desse valor do custo hora aqui é um custo de ociosidade do equipamento. Está claro para você isso? Bom, se está claro isso, se você entendeu essa historinha que eu contei aqui, presta atenção aqui. Então, cidadão, presta atenção. Na hora em que a gente está fazendo orçamento, a gente está com a faca e o queijo na mão para a gente analisar máquinas, equipamentos, instalações e pessoas. Ou seja, todos os tipos de custo fixo para ver o nível de ociosidade que eu vou trabalhar com esses custos fixos instalados no próximo período. E tentar evitar de ficar carregando ociosidade no orçamento do próximo ano. Né? Dimensionar melhor a mão de obra, dimensionar melhor as máquinas, equipamentos e instalações para evitar de transferir para custo de produto ociosidade. Porque o mercado não quer pagar pela sua ociosidade, não. Se você não trabalhar isso, o seu concorrente trabalha e você não vai conseguir depois competir adequadamente.
Então, gente, olha o que eu estou falando. Eu não estou falando de apuração de custo depois que ocorreu. Eu estou falando de análise de custo antes de ocorrer. Eu estou falando de planejamento. Eu estou falando de orçamento. Gente, é lógico, é lógico. Essa encenação que eu fiz aqui na Folha, nenhum gestor em sã consciência contrataria essa máquina para, durante 2 meses, trabalhar ela com esse nível de ociosidade que estava aqui. A não ser que a máquina já está lá instalada, né? E aí já é da empresa, e aí ele vai manter. Mas, do contrário, se ele pudesse contratar por hora essa máquina, era muito melhor ele programar e contratar por hora. Cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado. Ninguém também vai contratar para trabalhar todos os recursos sempre ali na capacidade máxima, né? Sempre é importante ter um nívelzinho de ociosidade para alguma eventualidade, mas o momento do orçamento é um momento importante e rico de análise disso. Tá claro para vocês? Beleza? Legal? Senhor, tem algum nível de ociosidade? Ou isso é um estudo que a empresa vai analisar? A empresa tem que analisar de acordo com a necessidade e a experiência que ela tem, né? Eu tinha, para você ter uma ideia, quando eu trabalhei na indústria têxtil, eu trabalhei na indústria verticalizada. A gente comprava fio e, a partir daí, a gente tecia, tingia, cortava e costurava. E, naquela época, eu vendia para a loja americana em Mesbla. Ui, meu pai, Mesbla? O que é isso? Isso, Mesbla era uma loja de departamento que existia no país. Mas naquela época vendia para a loja americana e mesmo. Gente, eu tinha uma seção de costura com 150 costureiras. E nessa seção de costura, é lógico que eu sempre tinha, de cada modelo de máquina, pelo menos uma máquina. Pelo menos uma máquina que, se desse problema, é claro que eu tinha mecânico, né? Eu tinha lá a equipe de manutenção, mas eu sempre tinha uma máquina ociosa, né, de sobressalente, para que, se parasse uma máquina e eu quisesse levar ela para revisão, para alguma manutenção, a costureira não ficaria parada. Mas não mais do que uma. Eu tinha lá sempre uma máquina e sempre tinha também várias, lá na oficina, várias peças de reposição que queimou o motor, né? A costureira não parava, ela pegava a máquina que estava lá ociosa e a máquina saía e ia fazer a troca do motor. E aí a equipe trocava o motor rapidinho e voltava, mas não parava. Então, cada caso é um caso. Você precisa analisar, estudar e ver o que vale a pena eu ter aqui de backup, de sobressalente, de ociosidade, e o que seria o excessivo, uma ociosidade excessiva de que não vale a pena manter. Então, aí é caso a caso. Tem que analisar e ver aí até que ponto vale a pena e até que ponto isso pesaria muito no custo do produto ou serviço. Bom, falei em produto ou serviço, deixa eu até então agora aproveitar e falar o seguinte. Gente, nós estamos falando de indústria. Na indústria eu falei ficha técnica. A ficha técnica é exata, é precisa, a gente mede, a gente mensura tudo para colocar na ficha técnica. E no serviço, como é que eu faço, professor? Né? E no serviço, como é que eu faço? Aí vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Bom, estou eu, e aí recebo a ligação de um ex-aluno. Professor, estou fazendo um estudo de viabilidade aqui para o investidor. Ele vai montar uma clínica odontológica com vários gabinetes para contratar lá os dentistas e tal. E eu estou fazendo análise, mas está legal. Todo o investimento, né, de equipe, instalação, compra do imóvel, tudo isso eu já tenho, está tudo mensurado, já tem a taxa de depreciação, já tem tudo direitinho, bacaninha. Mas eu preciso agora fazer análise de viabilidade, eu preciso fazer, né, a projeção do fluxo de caixa, fazer a projeção da receita, custo e tal, para ver em quanto tempo se paga o investimento. E eu estou com dificuldade de fazer isso. Eu falei, meu filho, faz o seguinte, senta aí com o dentista, vê com ele quais são os procedimentos que vocês vão ofertar nessas clínicas, né? Clareamento, obturação, implante, vê lá quais os tipos de tratamento vocês vão ofertar,
Vê com eles quanto que se gasta para fazer cada tratamento desse, né? Quanto de material, né? de anestesia, tudo que se gasta. Vê lá. Conta, faz uma estimativa de venda por procedimento e eu falei, tenta ver outras clínicas para você ter aí um benchmark para você não ser tudo uma estimativa, né? Mas você ter algum número para você se basear e tal, para você fazer. Ah, então tá, vou fazer isso aí. Bom, passado lá umas 2 semanas, volta ele. Professor, tem jeito não. Tem jeito de fazer isso não. Falei, como não tem jeito, maluco? Pô, você não chamou o dentista, não viu com ele e tal? Ele falou, professor, quando eu sentei com o dentista para falar com ele quanto que ele gasta para fazer cada procedimento, ele falou, pô, não é assim não, cara. Serviço não é assim não, depende muito. O cara entra ali na porta do gabinete e fala assim, ó, pode meter a broca aí porque eu sou macho. O outro entra ali, ó, se você não anestesiar, eu nem sento na... Então ele falou, posso gastar mais anestesia, menos anestesia? Depende muito do procedimento. Às vezes eu começo a furar, aí quando eu vejo um buracão, eu começo a furar e o buraco é pequeno. Então, aí eu falei assim, claro, eu sei, meu filho. Serviço não é igual à indústria. Na indústria, você padroniza aquilo ali que é, né, um reloginho. No serviço, eu sei que você não vai conseguir fazer isso, mas você tem que ter uma média. Você tem que ter uma estimativa. Então, no serviço, eu também devo fazer uma ficha técnica. Mas lembrando, essa ficha técnica é uma estimativa. Às vezes vai um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E quanto mais histórico você tiver, melhor vai ficando essa estimativa que você vai fazendo, né? Então, mesmo no serviço, vale a pena a gente começar a mapear isso, né? Fazer essa ficha técnica e atualizando a ficha técnica, vendo as sazonalidades de gastos, vendo a porção de questões que são peculiares à prestação de serviço, né? Mas tem que fazer também, senão você não consegue fazer orçamento. Beleza. Ditas essas coisas, voltemos aos slides para eu mostrar um negócio agora para você. Tudo que calculamos até agora nesse orçamento da indústria, a gente calculou matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos de fabricação. Legal? Então, tanto a matéria-prima, quanto a mão de obra, quanto os custos indiretos de fabricação, eles estão, de uma forma intimamente relacionada ao volume de vendas. Mesmo o custo fixo, né, que eu acabei de mostrar para você. Eu vou fazer uma análise da ociosidade do custo fixo para dimensionar, inclusive, meu custo fixo para aquela demanda que eu vou ter. Então, quando eu falo em material, mão de obra e custo direto de fabricação, está diretamente relacionado ali ao volume de produção. Agora, o próximo orçamento que a gente vai trabalhar, que é o orçamento das despesas administrativas, eu te pergunto, se eu for produzir 20% a mais ou 20% a menos, vai ter variação significativa aqui?